nesta aula você vai aprender a como trabalhar com animação de shape. Aqui existe uma animação de shape, que é esse quadrado, e depois a animação deste gráfico. Então, para começar, vou criar um novo projeto e agora eu preciso importar o vídeo. Vou usar a aula 6, animação com shape. Vou pegar este gráfico vindo do Illustrator e também o vídeo. Então, eu vou selecionar os dois arquivos e Open. Este arquivo do Illustrator já tem todas as informações que eu preciso. O tamanho dele é 1708 por 970 e o vídeo ele tem um tamanho um pouco maior. Ele é 2048 por 1080. Então esse vídeo ele é um pouco maior do padrão que a gente vem utilizando. Então eu preciso criar uma composition do tamanho de HDTV, que é o 1920 por 1080. Clico neste botão de New Composition, já está configurado em HDTV e OK, trago o vídeo. Note que esse vídeo ele tem um tempo menor do que a duração da composition. Supondo que eu precise de mais tempo para este vídeo acontecer, eu posso fazer da seguinte forma. Pressiono com o botão da direita do mouse sobre o layer do vídeo, escolho esta opção Time e habilito esta opção de Enable Time Remapping. É criado dois keyframes, um no início e um no final, e aí eu posso agora aumentar o tempo de execução deste vídeo. Esse Time Remapping ele sempre vai ou aumentar ou diminuir o tempo de execução de um vídeo ou de uma animação. Então agora eu vou trazer o gráfico do Illustrator. Clico, seguro e arrasto e posiciono ele aqui. Esta ilustração do Illustrator foi pensada deste jeito, ou seja, sem um fundo. Isso porque o planejamento foi que, para dar uma base para este gráfico, para este desenho, teria um quadrado mais escuro e esse quadrado ele virá, ou ele viria com uma animação. Então agora eu vou fazer um layer novo, vou clicar em Layer, New e vou escolher Shape Layer. Vou usar esta ferramenta que é um retângulo, clico, seguro e arrasto e vou deixar ele mais ou menos desse tamanho. Então o layer desse shape está acima de tudo, então eu pressiono Command colchete ou Ctrl colchete para ele descer um nível no layer. Então agora note que esse desenho ele compõe melhor a animação. Acontece que eu quero que ele seja animado, eu quero que ele venha menor e aumente para o tamanho que está agora. Então, neste ponto, eu quero que o shape já esteja nesse tamanho. Pressiono a tecla S de Scale, clico aqui no relógio do Scale, posiciono o playback para o início e agora eu vou deixar essa forma um pouco menor. Pressionando a barra de espaço, a gente já vê este movimento dele aumentando. Isso é bem legal. Eu ainda acho que está um pouco lento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este keyframe final e vou deixar ele aqui em 10 frames. Acho que agora vai ficar legal. Bacana. Ficou bem legal, ficou rápido. Uma coisa que é bem legal fazer é dar um efeitinho de movimento para esse quadrado. Então, mais ou menos nesse ponto, eu vou deixar ele um pouquinho maior. 105 tá bom. E quando ele chegar neste ponto, eu quero novamente que ele vá para 100%. Isso dá um efeito do quadrado expandindo que fica bem legal. Deixa eu só diminuir aqui um pouco as distâncias. Acho que vai ficar melhor assim. Bem legal, bacana. Então é claro que no momento que esse quadrado está aparecendo, o gráfico do Illustrator não pode já estar em cena. Então eu clico sobre este layer e pressiono a tecla colchete. E aí faz com que este gráfico inicie a partir deste ponto. Uma coisa que fica bem interessante com as animações é que as animações elas não precisam ser tão lineares. Ou seja, eu poderia ter uma
desaceleração do movimento e depois uma aceleração. E esse tipo de recurso é bem comum e também muito simples. Eu vou selecionar este keyframe e pressiono o botão da direita do mouse. Escolho aqui nesta opção de Keyframe Assistance e vou colocar esta opção de Easy Easy Out. Ou seja, esse Easy Out é para os momentos onde a animação começa. E aí ele começa a animação mais devagar, como se fosse uma saída, e ele se acelera depois. Neste keyframe onde a animação ela termina, eu vou fazer com que ela também desacelere. Para isso, eu aperto o botão da direita novamente, escolho esta opção de Keyframe Assistance e marco esta opção de Easy Easy In. Quando a animação estiver terminando, ela dá uma desacelerada. Aqui nesse ponto ainda tenho mais uma animação, então eu vou deixar ele como Easy Easy. E agora aqui no final eu faço novamente o Easy In. Agora, para finalizar essa parte dessa animação desse shape, eu gostaria que ele ficasse um pouco mais transparente. Eu aperto T de Transparency, que para o After Effects é Opacity. Neste ponto, eu quero que a opacidade fique 80%. Tá bom. Crio um keyframe. E aqui bem no início, eu quero que a transparência fique bem mais baixa. E aí eu aplico a mesma desaceleração e aceleração neste keyframe aqui. Muito bem, muito legal. E agora, como é uma cotação de uma moeda, eu preciso de um gráfico e nós iremos fazer isto com Shape. Então, vou clicar em Layer, New, Shape Layer, só que agora eu vou usar esta ferramenta aqui. Vou usar a Pen Tool. Eu clico, ele um pouco mais para cima, e agora eu vou fazendo como um gráfico mesmo, seguindo aqui os horários embaixo. O último clique precisa ser no ponto que eu comecei, para que feche o objeto, isso é bem importante. Vou clicar aqui em Fill para alterar a cor dele, vou deixar verde. Acho que esse tom tá bom. A primeira coisa que eu preciso fazer é que este gráfico não seja exibido antes do quadrado e nem da ilustração vinda do Illustrator. Então coloco o playback neste ponto, aperto o colchete. Outra coisa que eu também acho interessante é que este gráfico também acompanha essa questão da transparência. Então eu vou apertar T de Transparency, vou diminuir aqui um pouco a transparência, ok? E agora eu vou fazer a animação desse shape. Então eu clico aqui neste ponto para expandir todas as opções do Layer. Aparece essa opção de Contents. Junto com o Contents vem a opção de Shape. E abaixo do Shape, o Path. E eu quero exatamente isso, eu quero animar o Path. Como a animação no final vai ficar desta forma, então eu clico aqui no reloginho para determinar o final. Posiciono o playback para o início do layer, aqui mais ou menos, aqui exatamente. E agora eu modifico o gráfico. Olha só, quando eu clico no Anchor Point, por estarem todos selecionados, ele arrasta o gráfico inteiro. E para evitar que isso aconteça, eu vou usar a ferramenta Selection, seguro a tecla Shift, ele deseleciona esse quadrado, e agora eu clico novamente e consigo mover este quadradinho, que é o Anchor Point, para baixo. E faço isto para todos. Vou arrumar mais esse ponto. E aí, algo assim, tá bem legal. E aí o gráfico aumenta. Então trabalhar com Shape é bem legal. E agora você tem todas as informações importantes para o próximo projeto, que é um pouco maior.